Quem sou eu? Essa é a pergunta que hoje nós vamos trabalhar no 9º conto, que chama Pele de Foca, Pele da Alma, no livro Mulheres que Correm com os Lobos. E essa é uma pergunta que para muitos, às vezes, não é fácil de responder. É uma pergunta que nem sempre a gente responde com tanta certeza. Mas o conto de hoje vem justamente falar pra gente. Oi, Isabel, bom dia, bom te ver por aqui, Cibele também, sejam todas bem-vindas. Essa história parece uma história muito simples, uma história que talvez nos soe muito tranquila, mas é uma história muito profunda. Assim como todos os outros contos que nos fazem refletir a respeito de quem nós somos, o que estamos fazendo com a gente, o livro Mulheres que Correm com os Lobos faz essa reflexão o tempo inteiro, fazendo com que a gente busque aí na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, dentro de todos os nossos papéis. E esse é um conto que fala justamente sobre tempo, sobre os nossos papéis, sobre como nós somos e quem nós somos quando não estamos esposa, quando não estamos mãe, quando não estamos namorada, amante, profissional, empreendedora, quando não estamos professora, psicóloga, quando não estamos dentro de um papel, quem somos? Às vezes nós ficamos tão atarefados no nosso dia a dia que isso se perde, e esse conto vem trazer para nós justamente essa reflexão. Então fica comigo até o final, porque além de café, tem muito conteúdo bom por aqui. Então seja bem-vinda, você que está chegando agora. Lembrando que o nosso novo canal está sempre agora com novidade para você que é mulher e para você que é homem, que quer conhecer esse universo e que quer saber como as mulheres estão, porque a verdade é uma só. Eu vejo homens e mulheres dizerem que às vezes não sabem lidar com o universo do seu companheiro, da sua companheira. É importante a gente se conhecer, é importante você conhecer aquilo que é importante para o outro. E o conto de hoje fala também dessa parceria. Esse conto me fez lembrar de um livro maravilhoso, mais um livro que eu quero deixar aqui sugerido para você. É um livro que a gente também cita ele no nosso curso de individuação feminina. Ele foi escrito pelo padre Fábio de Mello e chama Quem Me Roubou de Mim. E ele fala exatamente o que esse conto traz para a nossa reflexão. Será que em algum momento você se sentiu assim? Capturada, roubada, tão atarefada, você se sentiu tão no automático com tanta coisa para fazer, e aqui não importa às vezes se você, não, mas eu nem tenho filho, às vezes você nem tá trabalhando, tá desempregado ou então tá só estudante. É muito comum que a gente entre numa tarefa, num monte de afazeres, e às vezes a gente vai se perdendo da gente mesma. É muito comum que a gente, principalmente nos dias atuais, onde a gente tem tanta oferta e a gente tem tanta demanda, onde a gente tem tanta curiosidade e a gente tem tantas coisas para ler, para estudar, para buscar conhecer, que muitas vezes a gente não tem esse tempo pra gente mesma, e talvez a gente sinta falta na nossa própria pele. Então vem comigo que eu vou contar para você sobre esse conto que fala das focas. Assim como as lobas, as focas também são seres que podem nos trazer muita informação para o nosso feminino, para o nosso ser humano. E esse conto se passa num lugar muito, muito frio. E eu fiquei imaginando, sabe, tudo branco, cheio de neve. E tinha também um homem solitário, um homem um pouco confuso. E ele estava lá pescando e ele via as focas ao longe, e ele pescava,
Quando de repente, acho que na solidão dele, naquela confusão toda, né, de se sentir sozinho e perdido, ele começou a olhar e ele começou a ter uma visão. As focas que estavam ao longe começaram a cantar. E quando ele olhou de novo, parecia que eram mulheres. E pasmem, não era uma visão, ilusão. Ele realmente estava presenciando as focas tirando as suas peles e dali surgindo mulheres muito lindas. Imagina esse pescador como que ele ficou, né? Ele ficou ludibriado, encantado. E aí ele ficou assim, ó, queixo aberto, ouvindo essas mulheres cantarem. E elas cantaram, cantaram, e o coração dele, tum, 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 batendo igual um tambor. Ele de repente viu que tinha uma pele de foca caída, foi lá, roubou essa pele de foca, capturou essa pele de foca, guardou para ele. Ao terminar do canto, essas mulheres começaram a vestir as suas peles de foca de novo. Então diz a lenda que as focas se transformam em mulheres em alguns momentos. E aí o que aconteceu? Cada uma vestiu a sua pele de foca, porém uma não. E eu acredito que ele deve ter ficado olhando e, pasmem, era a mais bonita de todas. E ele estava encantado por ela. Deixou a pele daquela foca guardadinha e ela virou e falou assim: ei, você tá com a minha pele? E ele disse: casa comigo. Casa comigo, porque eu tô apaixonado por você e eu sou um pescador solitário e eu posso fazer você muito feliz. E ali foi aquele namoro, aquela coisa, e ela dizendo que ela não podia, que aquele não era o habitat dela, que ela precisava da pele da foca, e foi que foi. E ele disse: não, por favor, casa comigo, eu tô sozinho. E ela disse: então, tá bom. Aceitou o pedido e disse para ele que ficaria durante 7 verões, 7 anos. E que depois ele devolveria então essa pele para ela e eles conversariam. E assim o pescador foi todo feliz com a sua mulher lá para o seu iglu. E aí desse romance nasceu então Oru, o filho híbrido deles, da foca com o homem solitário. E esse filho muito amado, né, que tinha muita afinidade com a mãe, muito observador, viu que a mãe, ao longo dos verões, dos tempos, foi mudando. E aquela mulher que era toda linda, por não ter contato com seu habitat, por não ter contato com a sua pele de foca, ela foi tendo a sua pele ficando ressecada, os seus cabelos, as suas mãos enrugadas, a visão um pouco turva, ela já não percebia tudo como antes. Ou seja, ela foi perdendo vitalidade. Ao longo do tempo, essa mulher que esteve afastada, roubada, capturada do seu habitat, ela foi perdendo parte da sua alma. E aí, então, tendo passado os 7 verões, ela chegou para o marido dela e disse: marido, eu preciso da minha pele, eu preciso do que é meu, devolve o que é meu. E ele, morrendo de medo de perdê-la, disse: eu não posso ficar sem você, você vai me deixar. Então, nesse momento, esse pescador solitário, ele é muito diferente do Barba Azul. O Barba Azul, ele queria a morte dessa mulher, desse instinto, dessa ingenuidade. Ao contrário do pescador, ele queria ela para ele. É uma captura, mas uma captura para a vida. Então ele queria: eu quero você para mim. E quantas vezes a gente faz isso com as pessoas que a gente mais ama? A gente se acha no direito de capturar as pessoas pra gente. A gente se acha no direito
de que as pessoas tenham que sair do que elas são, da pele delas, para ser o que a gente quer. E a gente permite que as pessoas façam isso com a gente. A gente permite que as pessoas nos capturem em algum momento da nossa vida. E eu vou dizer, nem só as pessoas. A gente permite que os nossos trabalhos, os nossos filhos, os nossos afazeres nos roubem da nossa essência, do momento em que nós temos contato com a nossa pele. Mas vamos continuar. E aí, então, um dia, esse menino, que tinha muito medo de perder a mãe, e ele viu a discussão do pai e da mãe, chorou a noite inteira, andando, né, pela casa onde eles moravam, pelo habitat deles, ele achou essa pele de foca escondida. E aí, então, ele tendo escutado a conversa, aquela criança chega para a mãe e diz: mãe, eu achei a pele de foca. E aí, então, eles juntos, né, ela veste aquela pele de foca, ela sopra sobre ele o oxigênio que era necessário e diz: vem comigo, meu filho. Então é muito bonito esse momento do conto, porque a criança é que leva a cura para a mãe. Então entende o quanto é simbólico numa maternidade, o quanto filho e mãe, mãe e filho têm uma relação simbiótica, que é importante que se desfaça, é importante que se separe, mas também é importante que um sopre a vida para o outro. Então essa mãe que deu vida ao filho, nesse momento recebe a sua pele de volta através do olhar dessa criança, que tem coragem de devolver a pele para a mãe, mesmo sabendo que a mãe poderia ir embora. Por amor, ele devolve a pele para a mãe, e a mãe fala: vem comigo. A mãe sopra a vida sobre esse filho, e eles descem e mergulham, e aí ela vai mostrar, ela que sempre contava sobre os bichos do mar, as histórias dela não eram sobre os bichos terrestres, era sempre sobre os bichos do mar, era a realidade que ela conhecia. Então ela começa a mostrar como que era essa profundeza para essa criança. E aí ela vai visitando e vai mostrando as danças das focas, elas comendo, elas jantando. E aí eles dois veem uma foca velha, bem gorda, sabe? Na verdade, um velho gordo, foco. E era o pai dela. E aí ela mostra: olha, aquele é seu avô, a mamãe veio daqui, essa é a minha essência. E aí, então, ali ela apresenta a criança para sua origem, e o avô reconhece, e naquele momento eles são convidados a se reestabelecer. E ali eles passam 7 dias. E durante esses 7 dias o filho vai vendo a mãe se restaurar. E como a gente precisa desse tempo. Nesse conto a gente não está falando de lugar nenhum. A gente está falando de um tempo que você precisa para você. A gente está falando exatamente de um estar consigo mesma, vestir-se de você. Parece até estranho, engraçado falar sobre isso, mas às vezes a gente não faz isso. E durante esses 7 dias, ali ela foi ficando muito mais bonita, a pele muito mais vistosa. Ela foi se reconstituindo. Você já se percebeu assim? Quando você tem contato com as suas coisas mais íntimas, com os seus desejos, com as suas vontades, com os seus sonhos, você já se percebeu mais viva? Você já se percebeu mais cheia de energia? Quando a sua natureza volta para você? Quando você tem contato com aquilo que você é de verdade? Quando você não precisa se vestir de mais nada a não ser de você? Pois é. Esse é o convite de análise desse conto. Que você se perceba nesse dia de hoje e que você tenha a oportunidade de resgatar a sua pele, seja através de quem for. Geralmente, isso acontece através dessa possibilidade, dessa busca, porque às vezes lá nos nossos afazeres, como
a foca estava, né, vestida de mulher naquele momento cantando, ela se desapercebeu da pele dela. Alguém roubou essa pele. E depois ela se envolveu então nessa história com esse pescador. E ela teve que negociar essa pele de volta. E aí ela contou com a ajuda então dessa criança. Essa mesma criança que para nós sempre nós podemos analisar partes do conto como sendo partes da gente. Então vamos parar para pensar que nesse conto o que aconteceu no final foi que a mãe disse para o pai que o filho precisava voltar para a vida dele, e é assim que tem que ser, a mãe no seu lugar e o filho no lugar dele, e que ela fica sim com as origens dela, porém o filho não se separa no sentido afetivo. E aí ele volta para cuidar do pai também. E o que se sabe nesse conto é que esse menino que voltou e foi um tocador de tambor, um contador de história e foi fazer a sua vida, ele sempre é visto na beira do mar com uma foca fêmea que mostra as várias expressões e afeições mais humanas que existem. Então eles trocam olhares, trocam segredos e trocam afeto. Essa natureza íntima faz parte da natureza humana, essa natureza primitiva, sempre trazendo para nós, em cada conto, esse encontro com essa mulher selvagem, esse encontro com essa mulher primitiva, esse encontro com a essência daquilo que você é. Então, é muito importante que você agora, junto comigo, identifique cada um desses personagens dentro de você. Então, esse pescador solitário, em muitos momentos, é a nossa razão, falando pra gente que quer a gente em determinados lugares. Então, quer a gente em determinados papéis. E a gente aceita. A gente vai lá e se envolve com esses projetos, com esses papéis. Qualquer papel, né? A gente se envolve como esposa, a gente se envolve como mãe, a gente se envolve como estudante, não é, Isabel? Conta aqui pra mim o que é que às vezes rouba você de você mesma. Às vezes a gente se perde com muitas coisas. A gente se perde com a família da gente, a gente se perde com até os cuidados com a gente mesma, né? Às vezes tem muitas mulheres que sofrem, né? Para se manterem algo que muitas vezes vai se perder. Não é aquilo que é, não é a essência. A aparência não é a essência, ela não é só um papel, ela não é só um projeto. E muitas mulheres bem-sucedidas, executivas, profissionais que realmente, né, já ganharam a sua independência financeira, existem de várias formas e são mulheres empoderadas, se perdem de si. E às vezes, muitas delas me procuram e falam assim: Roberta, mas por que é que não tá bom? Por que eu sinto que tá estranho, tá vazio e eu não consigo lidar com isso? Então é essa necessidade de voltar à sua essência. Nós precisamos desse tempo. Nós precisamos perceber que esse homem solitário, esse ser racional e objetivo, né? O homem nos remete a um racional do nosso cérebro, ao nosso ânimos, que nos leva a trabalhar, que nos leva a construir família, que nos leva aos nossos projetos, que nos leva a nos formar. Ele é objetivo, tá? E aí, então, essa mulher que é capturada é a sua essência. E aí você aceita esses papéis e tudo bem. Ela não foi obrigada a ir. Então, esse racional que está dentro de nós, ele captura. Essa é a nossa essência e a nossa essência aceita, sim, estar diante desses projetos todos que nós colocamos como parte da nossa felicidade. E aí, então, esse tempo, ele vai mostrando pra gente que às vezes nós nos envolvemos tanto que imagine se ela tivesse combinado ou se ele tivesse combinado assim, ó, dá pra toda semana
você dar um mergulho, voltar, recapturar a sua pele, talvez eles não precisassem se separar. Talvez ela não sofresse tanto. Ela esperou 7 verões e quando estava lá no 8º verão, o que ela falou assim? Ó, não aguento mais. Porque foi tão rígido, foi tão forte que ela precisava voltar para a origem dela. Mas aí, então, esse contato, né? Esse cativeiro do qual ela se viu envolvida, o que a gente precisa entender que pode ter sido? Aí, esse movimento dela ter saído lá da origem do primitivo dela, dos desejos, e se voltar para um projeto muito racional. Então, esse ego vai ter que fazer esse movimento da decisão do quanto de tempo eu dedico a uma coisa e do quanto de tempo eu dedico a outra. Porque vão surgir em muitos momentos essa criança dentro da gente, esse filho surge e em muitos momentos dos quais a gente está em sofrimento, é essa criança que está gritando, que está falando pra gente, volta lá para a sua origem para buscar a sua cura. Volta lá para a sua origem para você entender quem você é. Volta, reestabelece a sua pele, saiba quem é você para que você entenda como você precisa viver, porque senão você vai realmente adoecer. Então, se você que está me ouvindo, se você que ouviu esse conto, que está lendo o livro, se você ainda se sente adoecida, se você percebe-se adoecida ou conhece alguém que está adoecida, tenta analisar se essa pessoa realmente, ou se você está sendo a sua essência. Tente analisar se realmente você está dentro da sua natureza, ou se você está querendo ser alguma coisa que você não é, ou se em sendo papéis diferentes você se perdeu nesse papel. Então, o convite desse conto é para que a gente resgate o significado, então, dessa solidão, dessa solitude. E é o convite para que a gente esteja com a gente mesmo. É o convite para a gente voltar ao lar e vestir essa pele de foca, essa pele primitiva. E eu separei algumas partes muito bonitas desse conto. Quem não leu, né? Quem está só acompanhando a análise aqui, vale a pena ler. E eu vou aqui ler um pouquinho para vocês, porque serviu bastante para mim. Então, olha só, a gente percebe que na história o cabelo cai, perde-se peso e se transforma numa versão anêmica do que foi um dia. Às vezes, envolvida com os nossos projetos, nós definhamos. Será que a gente precisa de tudo isso? Será que a gente não está vivendo excesso de alguma coisa? Ou falta, ausência de alguma coisa? Quando a mulher fica muito tempo longe da sua essência, do seu lar, ela se torna cada vez menos capaz de avançar na vida. Então, se você está se sentindo fragilizada, sem energia, deprimida, muito provavelmente você não está aí encontrando a sua essência. Uma outra parte muito bonita do livro, está lá na página 354, a compulsão das mulheres, no sentido de curar tudo. Essa serviu bem para mim, consertar tudo. É uma importante armadilha formada pelas exigências a nós impostas pelas nossas próprias culturas. As mulheres se sentem cobradas, culpadas, e o tempo inteiro elas são colocadas como parte, né, e responsáveis por coisas que nem sempre cabem a elas. Às vezes são da nossa responsabilidade, mas a nossa cultura cobra muito da mulher, né? A mulher estuda mais, a mulher hoje trabalha mais, ela se envolve mais, ela tem sofrido e continua sofrendo, porque
essa medida que você aceita. O problema não é você trabalhar, o problema não é você ter filho, o problema não é você ter um emprego, é o quanto você se cobra, é o quanto você se perde nisso, é o quanto você permite que você fique longos verões sem se restabelecer, sem férias, sem contato com você mesma. E isso tem que ser mais diário, tem que ser algo que você faz ali um tempinho. Olha, você tem 24 horas por dia, são 168 horas por semana. E a gente se perde nisso, né? Então, assim, olha, em algumas partes do mundo pode-se dizer que o exigido é uma prova de que temos valor. É como se a gente tivesse que entregar muito sempre, né? Então, a gente tem sempre que entregar. E quando a gente falta numa coisa e quando aquilo não tá bom, a gente já não serve mais. E nós somos tão competitivas por conta, né, desse lugar que muitas vezes a gente se perde nessa competição também. E a gente perde essa unidade muito bonita, né? Essas pressões são inseridas na nossa psique desde sempre. Quando somos muito jovens e incapazes de ter opinião sobre elas ou de oferecer qualquer resistência que for, elas se tornam uma lei para nós. Então você tem que ter o seu diploma, você tem que ter a sua carreira, você tem que ser muito linda, você tem que ter uma pele muito linda, um cabelão, um corpão, e isso é muito bom. Eu não tô aqui dizendo que você não tenha que ter, e eu não tô nem dizendo que eu não goste disso e que eu não procure isso. Isso não deve roubar a sua essência. Esses papéis e todas essas conquistas que se tem no dia a dia não devem tirar de você a sua vitalidade, a sua energia, aquilo que você aquilo que você se sente bem sendo, a sua essência, né? E às vezes a gente, para seguir um padrão, a gente começa, né, a contratar profissionais e eles vão formatando a gente vai seguindo um padrão e a gente se perde, tá bom? Então é importante essa separação, é importante essa busca da nossa identidade, essa busca do nosso eu. E olha essa parte que bacana. A verdade é que quando chegou a hora, algumas mulheres nunca voltam ao lar. Essa é uma triste notícia. Eu não estou dizendo aqui que todas vão conseguir, mas eu estou dizendo que é possível. Eu não estou dizendo que você, que é certo, que é fato, mas eu estou dizendo que é possível. Esse movimento é possível. Mas algumas nunca voltam. E aí o que acontece? Elas ficam numa zona zumbi, numa faixa. A parte mais cruel desse estado sem vida reside no fato de a mulher funcionar, caminhar, agir, até realizar muitas coisas, mas não sentir os efeitos do que deu certo na vida dela. Ela tá lá, ela exerce todos os papéis dela, mas ela não se sente ela não se sente forte, confiante, segura, a autoestima falha, tá? E se ela sentisse a dor, faria com que imediatamente se voltasse para corrigir essa situação. A dor ainda não chega nela, ela tá anestesiada. E por que muitas vezes a gente faz isso? Por conta da nossa zona de conforto, por conta da nossa segurança, por conta dos nossos medos. E como que a gente trabalha isso? Isso é um processo de psicoterapia, de análise, um processo de autoconhecimento, de reclusa, onde você se recolhe, onde você busca realmente ter contato com seus sonhos, com seus desejos, com o simbólico na sua vida, para você realmente entender quem você precisa voltar a ser, tá bom? Então esse livro é maravilhoso. A solidão aqui não é tida como uma ausência de energia. Então a gente precisa diferenciar, né, ficar sozinha, um tempo recluso, de uma depressão.
Então aqui eu não tô falando de você ficar retirada no sentido de você não ter força, mas retirada no sentido de você realmente buscar essa força, encontrar essa força, essa mulher selvagem que existe. E eu fecho esse nosso momento dizendo o seguinte: nenhum desses meios de volta ao lar depende de condições econômicas. Então você que está me ouvindo, que às vezes mas eu não tenho dinheiro para fazer uma terapia, e eu não consigo, eu tenho que trabalhar o dia todo, eu estou cansada. Então olha, a análise está dizendo o seguinte: não depende, essa essência de você encontrar não depende de condição econômica, não depende de status social, não depende de faculdade, graduação, não depende de uma possibilidade de mobilidade física. Mesmo que só possamos ver uma folha de grama, mesmo que só tenhamos 20 centímetros de céu para observar, ou seja, mesmo que a gente tenha pouco, né? Mesmo que só vejamos uma erva esguia que brota de uma rachadura na calçada, podemos ver nossos ciclos dentro da natureza com ela. Então, esses ciclos da mulher existem sim dentro dela, existe dentro de você. E não importa o lugar onde você esteja, mas importa o tempo que você se dedica, todas nós podemos sim nadar mar adentro. O que ela quer dizer com isso? Todos nós podemos nos aprofundar de nós mesmas. Todas as mulheres precisam dessa união. Mãe com filho, mulheres com amantes, mulheres solteiras, mulheres com empregos, mulheres na fossa, mulheres de sucesso, mulheres introvertidas, mulheres extrovertidas, mulheres com fortes responsabilidades profissionais. Todas nós precisamos, e essa é a mensagem linda que esse conto, Pele de Foca, Pele da Alma, deixa para nós hoje. E que você possa refletir, que você possa ter um tempo para você voltar às suas origens, à sua essência, vestir a sua pele, e que você possa sim ser uma mulher cada dia mais forte, cada dia mais linda, dentro da sua natureza, dentro daquilo que ninguém vai te capturar. Não se permita ser capturada por muito tempo. A gente viu que aqui no conto ela se permitiu ir com o pescador, e muitas vezes a gente vai fazer isso sim, mas é importante ter contato e é importante voltar. Se você acha que esse conto foi bom para você, compartilha com mais mulheres e deixa aqui para mim escrito como você está. Se você resgatou, se você já está resgatando a sua essência, se foi bom para você, escreve aqui para mim. Isso faz com que chegue essa mensagem a mais mulheres e faz com que mais de nós se sinta também dentro de uma cultura que, ao invés de nos cobrar tanto, nos apoie mais. Um beijo para você e que eu possa ter contribuído no seu dia.